Você já salvou uma vida sem saber. Existe um dia comum que já sumiu da sua memória, em que você fez algo pequeno, guiado por um impulso que nem soube explicar. E esse gesto simples, esse ato silencioso de obediência, salvou a vida da pessoa com quem você vai passar o resto dos seus dias. Você não sabe disso ainda, mas o céu registrou cada detalhe. E hoje, esse roteiro vai mudar a forma como você enxerga cada noite que chorou sozinho, cada oração que pareceu não ter resposta, cada vez que você se perguntou se amor verdadeiro ainda existia para você. Fica até o final, porque o que vou te revelar hoje não é motivação barata. É uma verdade espiritual que vai reorganizar tudo o que você acredita sobre o amor, o tempo de Deus e o papel que você já cumpriu, sem nem perceber. Você tem mais de 35 anos. Já passou por relacionamentos que prometiam muito e entregaram dor. Já acordou em uma manhã de domingo com a casa em silêncio e sentiu aquele peso no peito que não tem nome certo. Não é tristeza, não é depressão, é uma saudade de alguém que você ainda não conheceu. Já olhou para casais na rua e pensou: será que isso existe para mim? Já orou pedindo amor e foi dormir sem resposta. Já se perguntou se tem alguma coisa errada com você, se você é difícil demais, exigente demais, se perdeu o bonde. Mas e se eu te dissesse que você não perdeu nada? E se a espera não for um castigo, mas um posicionamento estratégico do Criador do Universo? E se a sua solidão tivesse um propósito que vai muito além do que você consegue imaginar hoje? Continua comigo. Existe uma lei no mundo espiritual que a maioria das pessoas nunca aprende. Ela não está escrita em livros de autoajuda, não aparece em cursos de relacionamento. É mais antiga do que qualquer teoria humana sobre amor. Essa lei diz o seguinte: cada ato de bondade genuína que você pratica cria uma onda no reino espiritual. Uma onda real, com peso, com direção, com destino certo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Pensa comigo. Você já ajudou alguém em um momento em que você mesmo estava apertado? Já orou por um desconhecido? Sentiu um impulso de ligar para alguém que estava distante? Deu dinheiro quando mal tinha para si? Cedeu o seu lugar? Abriu mão de algo que era seu por direito para que outra pessoa não sofresse? Você fez isso. Talvez nem se lembre do momento exato. Talvez pareça coisa pequena demais para guardar na memória. Mas o céu não esquece. Aquele gesto, aquele momento específico em que você obedeceu ao impulso divino, sem pedir nada em troca, interceptou o abismo de alguém. Existe uma pessoa hoje que está viva, funcional, caminhando na direção de você, porque em um dia que você já esqueceu, você foi a mão de Deus em forma humana. Essa pessoa estava em um lugar de desespero profundo. Não estou falando de tristeza. Estou falando de um abismo real, onde a vida parecia não ter mais saída. E algo, uma ligação inesperada, uma ajuda financeira que chegou na hora certa,
Uma oração de um desconhecido que ela sentiu mesmo sem saber de quem vinha. Foi o fio que a trouxe de volta. Esse fio era você. E agora, o mesmo Deus que usou suas mãos para salvar a vida dessa pessoa está orquestrando o encontro de vocês dois. Não como recompensa transacional. Deus não funciona assim, mas como uma sincronia que só Ele tem competência para criar. Você orou por amor. Ele estava costurando sua oração à história de outra pessoa. Enquanto você pedia, Ele preparava. Enquanto você esperava, Ele curava. Enquanto você chorava, Ele construía. Agora, preciso falar com você sobre algo que dói antes de libertar. Você já se perguntou por que as suas tentativas de relacionamento falharam de formas tão parecidas? Você chegava perto, sentia aquela faísca, investia, abria o coração, e então, em algum momento que você não consegue identificar direito, tudo desmoronava. Às vezes era traição, às vezes era rejeição silenciosa. Às vezes, a pessoa simplesmente sumia. Às vezes, você mesmo percebia que aquilo não era certo, mas não conseguia entender por quê, porque tudo parecia funcionar na superfície. Isso tem um nome espiritual. Era proteção. O inimigo do seu destino é muito mais inteligente do que a maioria das pessoas acredita. Ele não vem com o que é obviamente ruim para você. Ele vem com o que é bom o suficiente para te distrair do que é exatamente certo. Ele vem com química sem paz, com atração sem alinhamento, com pessoas que têm todas as qualidades que você listaria em um papel, mas que deixam uma inquietação lá no fundo que você não consegue silenciar. Esse desconforto que você sentia não era trauma de relacionamento, não era medo de se comprometer. Era o seu discernimento espiritual funcionando. Era o seu espírito reconhecendo que aquela pessoa, por mais boa que fosse, não era a que o céu havia designado para você. E toda vez que você tentou forçar, todo relacionamento que você tentou fazer funcionar no esforço, você saiu mais cansado, mais confuso, mais distante de si mesmo. Porque quando você se une a alguém fora do tempo de Deus, você não apenas sofre emocionalmente, você gasta recursos espirituais que precisavam estar guardados para a sua designação real. Você divide atenção, energia, fé, esperança com alguém que não era o destino. E Deus, na sua misericórdia, fechou essas portas. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele sabia o que estava esperando por você do outro lado. As decepções não foram acidentes, foram barreiras estratégicas. Mas agora preciso te fazer uma pergunta que vai tocar fundo. Quantas noites você dormiu com a sensação de que estava sendo punido? Quantas vezes você olhou para casais ao redor, amigos seus, primos, colegas de trabalho, e sentiu uma mistura de alegria por eles e uma dor silenciosa por você? Quantas vezes você rezou, jejuou, declarou, esperou e nada? Essa pergunta merece uma resposta honesta, não uma resposta religiosa automática, uma resposta real. A espera longa não é punição, mas também não é simples. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que está esperando no ócio espiritual, apenas aguardando como se amor fosse uma entrega por aplicativo, e uma pessoa que está sendo preparada ativamente. A espera que Deus usa tem uma função específica. Ela constrói em você o que um relacionamento superficial nunca conseguiria. Ela desenvolve paciência que não quebra na primeira crise. Ela forma uma identidade que não se dissolve na identidade do outro. Ela cria limites que protegem a união, não que a sufocam. Você passou por essa espera. Você aprendeu coisas sobre si mesmo que só a solidão ensina. Você descobriu o que você realmente quer, não o que a novela mostrou, não o que a família cobrou, não o que os amigos têm, mas o que a sua alma genuinamente precisa para florescer em uma parceria. Isso tem valor incalculável.
E enquanto você passava por esse processo, a pessoa designada para você também passava pelo dela. Isso é importante demais para eu passar correndo. A pessoa que está vindo para você não chegará sem história. Ela carregou feridas. Algumas delas são antigas, feridas geracionais, padrões herdados de família, dores de rejeições passadas que ela também tentou enterrar. Enquanto você aprendia paciência, ela estava sendo curada dessas feridas. Enquanto você construía sua identidade na solidão, ela estava sendo libertada de correntes que a prendiam ao passado. Pensa em quantos casamentos você já viu desmoronar porque uma das partes não havia curado o que precisava curar. Homens que amavam, mas que repetiam os padrões do pai ausente. Mulheres que queriam se entregar, mas que carregavam o medo da mãe que foi traída. Pessoas que chegavam em um relacionamento com a melhor intenção do mundo, mas que traziam bagagem não processada suficiente para afundar qualquer barco. Deus não quis isso para vocês dois. Por isso o tempo foi exatamente esse. Não mais curto, porque curto seria imaturo. Não mais longo, porque longo seria cruel. Exatamente esse. A sincronia exigia que os dois chegassem não como projetos um do outro, não como alguém que vai consertar o outro, completar o que falta no outro, ser o terapeuta do outro, mas como obras-primas que o Criador finalizou separadamente para que, quando se encontrassem, a união fosse adição, não dependência. E você está chegando nesse ponto. Talvez ainda não se sinta pronto. Talvez ainda haja uma voz interna que diz que você tem mais a resolver, mais a crescer, mais a conquistar antes de merecer. Mas eu preciso te dizer uma coisa sobre essa voz. Ela mente. Prontidão completa, no sentido de não ter mais nada a aprender, não existe. Você vai crescer dentro do relacionamento também, mas há um nível de preparo onde Deus diz: agora, é agora o momento. Você está chegando nesse nível. Agora deixa eu te pintar um retrato mais detalhado de quem é essa pessoa que está vindo ao seu encontro. Não um retrato físico. Isso não é o que importa aqui. Mas um retrato espiritual e emocional. Para que quando você a encontrar, alguma coisa dentro de você ressoe com o que estou descrevendo agora. Essa pessoa passou por uma temporada de silêncio. Não silêncio de paz. Silêncio de desilusão. Houve um momento na vida dela em que ela também acreditou que o amor que ela sonhava não existia para ela. Ela também fez as perguntas difíceis. Ela também olhou para o espelho em uma noite ruim e duvidou do próprio valor. Ela também passou por relacionamentos que destruíram algo dentro dela, não completamente, mas o suficiente para criar cicatrizes que levaram tempo para sarar. Mas ela não endureceu. Ela dobrou, ela tremeu, ela quase quebrou, mas não endureceu. Há algo no núcleo dela que preservou a capacidade de amar com profundidade, mesmo depois de tudo. Essa é uma das razões pelas quais Deus a escolheu para você, porque você também não endureceu. E duas pessoas que sobreviveram à dor sem perder a ternura, constroem juntas algo que o mundo raramente vê. Ela tem uma sensibilidade espiritual que às vezes a assustou no passado, uma percepção das coisas que vai além do óbvio. Ela sente quando o ambiente espiritual está carregado, quando uma decisão é certa mesmo que não faça sentido racional, quando uma porta precisa ser fechada mesmo que todo mundo ao redor ache que ela deveria entrar. Essa sensibilidade foi desenvolvida exatamente nas temporadas em que ela se viu sem outra saída, a não ser buscar a Deus de forma direta, pessoal, sem intermediários. Ela sabe o valor do silêncio. Ela não precisa preencher cada momento com ruído. Ela aprendeu, nas noites longas de espera, que há uma qualidade de presença que não depende de palavras. Quando vocês estiverem juntos, vão existir momentos em silêncio que vão comunicar mais do que horas de conversa. Isso é intimidade madura.
A intimidade que não precisa se provar o tempo todo. Ela tem propósito próprio. Ela não está vindo para se dissolver em você. Não está vindo para abrir mão do que ela é para se encaixar no que você precisa. Ela chega com sonhos, com chamados, com projetos que são dela e que, quando se somam aos seus, criam algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia construir sozinho. Isso é a diferença entre uma pessoa que vem completar você e uma que vem multiplicar você. Você não precisa de metade. Você precisa de um inteiro que se some a outro inteiro. E ela também já fez bondade sem saber o impacto. Ela também já estendeu a mão em um momento que custou algo para ela. Ela também já foi instrumento de resgate de alguém, em algum momento, de uma forma que ela talvez nunca saiba completamente. Vocês dois já foram, antes de se conhecerem, respostas de oração um do outro. O vínculo entre vocês foi tecido não apenas no plano físico, mas no espiritual, muito antes do primeiro olhar. Preciso agora tocar em algo que poucas pessoas têm coragem de nomear: o medo de ser feliz. Parece estranho dizer isso em voz alta, mas existe. Depois de muito tempo sofrendo, o sofrimento se torna familiar. E o que é familiar, mesmo que doloroso, parece seguro. A felicidade, quando ela começa a se aproximar, pode gerar uma ansiedade que não tem lógica aparente. Uma voz que diz: isso é bom demais para ser real, vai acabar mal, eu não mereço que dure, algo vai dar errado. Esse medo é real. E ele pode sabotar o que está chegando se você não o reconhecer. Não estou dizendo para ignorar esse medo. Estou dizendo para olhar direto para ele e perguntar: de onde você veio? Na maioria das vezes, esse medo nasceu de uma decepção específica. Um momento em que você se permitiu ser completamente feliz e então tudo desmoronou. E o seu sistema emocional aprendeu de forma equivocada que felicidade e perda andam juntas. Que abrir o coração é arriscar ser destruído. Isso não é verdade. Era verdade naquele contexto, com aquela pessoa, naquele tempo que não era o certo. Mas não é uma lei universal e não vai ser verdade com a pessoa designada. A cura desse medo não vem de tentar não sentir. Vem de reconhecer que você sobreviveu à dor antes. Você foi ao fundo e voltou. Você teve o coração partido e mesmo assim está aqui, ainda capaz de amar. Isso não é fraqueza. É uma das formas mais profundas de coragem que existe. E essa coragem vai sustentar você quando a felicidade real chegar e o medo antigo tentar sussurrar que você não merece ficar. Você merece ficar. Você merece que dure. Existe também uma dimensão prática dessa espera que eu quero honrar, porque seria desonesto da minha parte falar só do lado espiritual sem reconhecer o peso concreto do dia a dia. Você chegou nos 35, nos 40, nos 45 anos e a pressão ao redor é real. A família pergunta. Os amigos, mesmo com boa intenção, fazem comentários que doem mais do que ajudam. As redes sociais bombardeiam você com aniversários de casamento, fotos de pedidos de namoro, ultrassonografias de bebês, e você torce por cada uma dessas pessoas de verdade, mas fecha o aplicativo com um aperto no peito que demora um tempo para passar. Essa pressão social tem um efeito espiritual que precisa ser desarmado. Ela te faz acreditar que você está atrasado, que há um prazo para o amor acontecer, que existe uma janela que está se fechando. E quando você opera a partir dessa crença, você toma decisões movidas por urgência em vez de discernimento. Você aceita menos do que merece porque o relógio está correndo. Você ignora os sinais de alerta porque a solidão pesa mais do que a sabedoria naquele momento. O amor de Deus não tem prazo de validade. O destino que ele projetou para você não expira porque a sociedade decidiu que aos 40 você deveria estar em outro lugar. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu.
Sara tinha 90. Eles não estavam atrasados. Eles estavam no tempo exato de Deus, que é diferente do tempo dos homens. Isso não é um consolo vazio para você aceitar a solidão indefinidamente. É uma libertação do peso de uma expectativa que nunca foi sua para carregar. Quando você larga esse peso, algo interessante acontece. Você para de buscar com desespero e começa a viver com plenitude. E essa plenitude tem uma qualidade de atração que o desespero nunca terá. A pessoa certa não vai ser atraída pela sua urgência, vai ser atraída pela sua paz. Agora preciso falar sobre o cenário espiritual ao redor da sua vida, porque algo está acontecendo que você precisa entender. O cenário espiritual ao redor da sua vida está se reorganizando. Você sentiu isso? Tem alguma coisa diferente no ar. Uma sensação de que algo está mudando, de que o chão está se movendo sob seus pés, mas não de forma assustadora, de forma preparatória. Como quando você está arrumando a casa para receber uma visita importante. Tudo sendo movido, reorganizado, colocado no lugar certo. Talvez você tenha sentido um chamado inexplicável para mudar de cidade, de bairro, de emprego. Talvez uma porta que parecia sólida e permanente tenha fechado de repente, sem aviso, deixando você sem chão por alguns dias. Talvez um círculo social que você tinha há anos tenha se desfeito. Pessoas se afastando, dinâmicas mudando, e você ficando com aquela estranha sensação de que a sua vida está sendo redesenhada. Isso não é caos, é o palco sendo montado. Anjos estão trabalhando. Obstáculos estão sendo removidos, caminhos geográficos novos estão sendo abertos. Portas do passado que ainda sugavam a sua energia, seja a energia de um ex que você ainda não esqueceu completamente, seja a memória de uma situação que te machucou e que você ainda retorna mentalmente, essas portas estão sendo fechadas com chave. Não para te aprisionar no passado, mas para garantir que quando o futuro chegar, você esteja inteiramente presente para ele. Não tente entender cada detalhe. Não tente controlar a reorganização. Confie no arquiteto. Mas agora vem a parte que eu preciso que você grave de uma vez por todas, porque é onde a maioria das pessoas tropeça na reta final. O seu encontro não vai acontecer da forma que você planejou. Não vai ser o resultado de uma estratégia perfeita de aplicativo de namoro. Não vai ser o fruto de uma lista de qualidades que você construiu e foi checando item por item. Não vai ser forçado, não vai ser negociado, não vai exigir de você que você se venda ou se diminua ou finja ser algo que não é para ser aceito. Vai ser uma configuração sobrenatural que vai parecer perfeitamente natural. Um reencontro casual com alguém que você conhecia de outro contexto. Uma conversa inesperada no trabalho que começa sobre uma coisa qualquer e termina durando 3 horas. Um lugar que você quase não foi. Uma reunião que você ia cancelar, um evento que você colocou em dúvida, uma saída que você fez contrariado e que vai se transformar no ponto de inflexão da sua história. E quando acontecer, você vai saber. Não vai ser aquela faísca caótica de sempre, aquela eletricidade misturada com insegurança que você sentiu em outros momentos e confundiu com amor. Vai ser diferente. Vai ser uma calma inexplicável que vai te envolver como um cobertor morno em uma noite fria. Uma certeza no nível da alma, não da emoção, não do ego, não do medo da solidão, mas da alma, de que a busca acabou. Você não vai precisar questionar. Você não vai precisar fazer análise de prós e contras. Você não vai precisar ligar para 5 amigos perguntando o que eles acham, porque o seu espírito vai reconhecer o espírito dele, como 2 metades de um mesmo projeto divino que finalmente se encontram e se encaixam com a suavidade de algo que sempre foi destinado a ser junto. Quero pausar aqui por um segundo e te fazer uma pergunta direta.
Você já teve aquela experiência de encontrar alguém e, em algum nível que você não consegue explicar racionalmente, sentir que já conhecia aquela pessoa? Não necessariamente de uma vida anterior, nada assim, mas uma familiaridade imediata, uma facilidade de ser, uma ausência daquele esforço constante de se construir na frente do outro. Isso é o reconhecimento espiritual. Quando dois projetos divinos se encontram no tempo certo, não há o peso do desempenho. Você não precisa ser a versão impressionante de você mesmo. Você pode ser você, o você completo, com as histórias, com as cicatrizes, com as conquistas, com as partes que você ainda está trabalhando. E essa pessoa vai olhar para tudo isso e vai ver, não um projeto, mas um lar. Porque o amor designado por Deus não entra pela porta da perfeição, entra pela porta da autenticidade. Ele não precisa que você seja quem você ainda não é. Ele te aceita onde você está e te inspira a ir além, não por cobrança, mas por desperto interior que a presença do outro ativa. Isso é o que está vindo para você. Mas preciso falar sobre uma armadilha real que pode acontecer nessa fase final. E acontece com muita gente boa, gente que orou, que esperou, que fez tudo certo. A armadilha do cansaço espiritual. Depois de muito tempo esperando, muitas pessoas chegam na reta final do processo completamente exaustas de esperar. E nessa exaustão, elas fazem uma das duas coisas. Ou forçam um relacionamento com alguém que está disponível, mas não é certo, ou fecham o coração completamente, constroem uma muralha e decidem inconscientemente que é mais seguro não querer do que arriscar ser ferido de novo. Você já se encontrou em algum desses lugares? O cansaço é real. Não vou minimizar. 35, 40, 45 anos de vida carregando a esperança de um amor que ainda não chegou é pesado. Há um esforço espiritual e emocional imenso nisso que as pessoas que se casaram cedo simplesmente não conhecem, mas o cansaço não pode te roubar o destino na porta de chegada. Se você está cansado, está tudo bem. Descanse. Mas descanse em Deus, não no cinismo. Existe uma diferença enorme entre repousar a sua esperança nas mãos do Criador e enterrar a sua esperança por baixo de uma camada de ironia e proteção emocional. Um te sustenta, o outro te isola justamente quando o portal está prestes a se abrir. Permita-se estar cansado sem desistir. Permita-se duvidar sem negar. Permita-se chorar sem fechar o coração. Porque é com o coração aberto, vulnerável mas fundamentado, esperançoso mas não desesperado, que você vai estar quando o encontro chegar. Agora quero te falar sobre o que essa união vai significar. Porque ela é muito maior do que sua felicidade pessoal. E você precisa entender o tamanho do que está vindo. Você não está apenas indo encontrar um companheiro para dividir conta de luz e fazer viagem nas férias. Você está indo ao encontro de uma designação espiritual a dois. Existe uma crise de aliança no Brasil hoje que poucos estão dispostos a falar com honestidade. Metade dos casamentos termina em divórcio, filhos crescendo sem referência de amor fiel entre pai e mãe. Jovens que nunca viram de perto um relacionamento que fosse ao mesmo tempo real e belo, honesto e apaixonado, comprometido e livre. Jovens que aprenderam sobre amor em séries de streaming e em músicas que glorificam traição, descartabilidade, ausência de comprometimento. A sua história e a sua união designada vai ser um contraponto vivo a tudo isso. Não estou dizendo que vai ser perfeita. Relacionamento designado por Deus ainda é vivido por dois seres humanos com vontade própria, com dias difíceis, com momentos de incompreensão. Mas vai ter uma base que poucas uniões têm. O conhecimento de que isso foi construído de cima para baixo, de que o alicerce não é só atração ou conveniência ou medo da solidão, mas uma vocação compartilhada. E essa vocação vai transbordar. Sua história vai restaurar casamentos ao redor de vocês.
Vai haver casais olhando para vocês dois e reacendendo algo que havia esfriado. Vai haver amigos que vão se lembrar de por que decidiram ficar juntos quando virem como vocês tratam um ao outro. Vai haver famílias que vão ser curadas de padrões geracionais de abandono e traição simplesmente por observar o modelo que vocês dois vão ser. E juntos, vocês vão financiar propósitos que sozinhos não seriam possíveis. Não necessariamente grandes fortunas, embora prosperar faça parte do plano de Deus. Mas recursos financeiros, emocionais, espirituais, de tempo e de influência que dobram quando duas pessoas alinhadas decidem caminhar na mesma direção. Há algo mais que precisa ser dito sobre essa missão conjunta, porque ela tem uma dimensão concreta que vai além do testemunho silencioso. Vocês dois vão falar, não necessariamente em púlpitos ou em câmeras, embora isso possa fazer parte, mas nas conversas da mesa de jantar com amigos que estão sofrendo em relacionamentos. No WhatsApp de madrugada com aquele primo que está prestes a tomar uma decisão errada por desespero. No olhar que vocês vão trocar em público, que vai fazer um casal ao lado pensar, quero isso. No modo como vocês vão resolver uma briga, não sem conflito, porque conflito é humano, mas com respeito, com intenção de chegar mais perto e não de afastar. E isso vai ficar na memória de quem estiver observando. Vocês serão pregadores sem microfone, missionários do amor cotidiano. E o impacto disso, no longo prazo, vai superar em muito o que qualquer um de vocês conseguiria calcular hoje. Isso é o que está esperando por você do outro lado da espera. Vou te fazer agora uma declaração que quero que você leia com atenção total. O que você sofreu não foi em vão. Cada noite de choro que você passou, questionando se você era digno de amor, você era. Você sempre foi. O choro não era evidência de indignidade. Era a dor do parto de uma versão de você que não havia nascido ainda. Cada rejeição que você levou e que te fez querer recolher o coração e nunca mais amar. Essas rejeições não eram veredictos sobre o seu valor. Eram redirecionamentos. Cada coração partido que você carregou por meses, às vezes por anos, sem conseguir entender por que Deus havia permitido aquela dor. Agora, olhando de onde você está, você começa a enxergar o mapa. As peças estavam se encaixando o tempo todo. Você só não tinha a perspectiva do teto para ver o design completo. Agora, você tem. E com essa perspectiva, cada cicatriz muda de significado. Não some. Cicatriz não some, mas muda de significado. O que era marca de dor se torna marca de processo. O que era evidência de abandono se torna evidência de preservação, porque as pessoas erradas te abandonaram. E isso foi misericórdia disfarçada de rejeição. Você foi preservado, você foi guardado, você foi preparado. Existe um versículo que eu quero trazer aqui, não como enfeite religioso, mas como verdade estrutural. Ele diz, porque eu sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Essa promessa não foi feita para um grupo seleto de cristãos perfeitos que nunca duvidaram, nunca erraram, nunca gritaram para o céu em frustração. Ela foi feita para pessoas reais, com histórias reais, com noites reais de questionamento. Foi feita para você. O plano existe. Ele tem nome, tem detalhe, tem timing. E parte desse plano já foi executado. No dia em que você, sem saber, estendeu a mão para alguém que estava no abismo. O céu usou você. E agora, o céu está honrando você. Quero falar agora sobre o que você pode fazer de concreto nessa fase final de preparação. Não uma lista de 5 hábitos para atrair o amor, mas posicionamentos espirituais reais que fazem diferença. O primeiro é gratidão antecipada. Começar a agradecer pela união antes de ela se manifestar no plano físico não é ingenuidade. É fé ativa,
é alinhar o seu espírito com o que já está decretado no reino espiritual. Todo dia, mesmo que brevemente, declare gratidão pela pessoa que está a caminho. Não obcecado, não ansioso, mas com a tranquilidade de quem sabe que o pedido já foi respondido. O segundo é a cura das portas abertas. Se há um ex no qual você ainda pensa com uma frequência que te incomoda, se há uma situação de relacionamento que ficou mal resolvida e que ainda te ronda, este é o momento de trabalhar isso de verdade. Não fingir que está resolvido. Não varrer para debaixo do tapete. Buscar cura genuína, em oração, em aconselhamento, em conversas honestas com você mesmo. Porque a pessoa que está vindo para você merece um coração limpo e você merece entrar nessa nova fase sem arrastar o peso do que ficou para trás. O terceiro é viver com plenitude agora. Isso vai contra tudo que a mentalidade de espera costuma produzir, que é a sensação de que a vida está pausada até o amor chegar. A vida não está pausada. Você não está no quarto do hotel esperando o próximo destino. Você está no destino agora. Invista em você mesmo agora. Nas suas amizades, nos seus projetos, na sua saúde, no seu chamado individual. Porque uma pessoa que está vivendo com plenitude tem uma atração espiritual completamente diferente de uma pessoa que está murchando na espera. O quarto, e esse é fundamental, é manter o coração aberto. Não desesperado, não ansioso, mas aberto. Não deixar o cinismo, a mágoa acumulada, o cansaço da espera construírem uma muralha que vai impedir você de reconhecer o que está chegando quando chegar. E o quinto, esse poucos falam, mas é real, é cuidar da sua vida de oração com intimidade, não com obrigação. Existe uma diferença enorme entre orar por dever e orar por conexão. Quando você ora por amor de forma mecânica, repetindo palavras sem presença, você está apenas cumprindo o protocolo. Mas quando você ora com o coração nu, quando você diz a Deus, eu estou cansado, eu não entendo, mas eu confio em você, aí é onde acontece o alinhamento real. Aí é onde o Espírito... Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.